eu sou o Jornada, trabalho aqui na Naui e sou mergulhador há um bom tempo também e tenho essa responsabilidade de tocar essa agência aí, que foi a pioneira desde 1959, dito padrões na indústria do mergulho e da qual nós fazemos muito por manter esses altos níveis de segurança, né? O Reinaldo Alberti é um instrutor Naui que ele começou lá atrás, em 97, 98, aí ele teve um tempo à frente, aí, depois ele voltou, enfim, tem feito um trabalho excelente na Aquanauta de Curitiba e também com relação ao mergulho técnico da Nauitec. A Nauitec também ela é um braço do mergulho técnico da Naui, é um pouquinho mais restrito, assim, se a gente comparar com outras agências, mas que o trabalho que ele fez aí realmente é digno de elogios, de alguns encontros, aquela base que ele tem lá em Curitiba, sensacional, está muito bem. E dentro dessa sequência, né, essa ideia de produzir lives com membros da Naui, ela foi um dos frutos da nossa reunião que aconteceu em abril, quando do início dessa época que estamos vivendo. Então, reunimos aí quase 150 membros Naui simultaneamente por uma ferramenta muito interessante, que é o GoToMeeting, e dali surgiu essa ideia de produzir lives, né? As lives hoje estão até enchendo o saco, né? Live de novo, mas foi interessante que os membros Naui se movimentaram e decidiram se organizar para conduzir com a nossa bandeira sobre alguns assuntos interessantes. E hoje chegou a vez do Reinaldo Alberti. Então, o Reinaldo, acho que a grande maioria das pessoas que está assistindo dispensa qualquer apresentação, instrutor de altíssimo gabarito, um cara muito preocupado com a questão de segurança, com a questão da padronização, com a questão de que o mergulho realmente ele seja praticado de uma forma voltada para a preservação e conservação dos ambientes. Proprietário da Aquanauta Curitiba, claro, eu conheci desde o início os meninos lá que era uma única Aquanauta, então participei de todos os processos, né? Não, claro, como espectador apenas. E, no fim, ele acabou fazendo um serviço muito maravilhoso. Tem uma equipe também sensacional, pessoas de altíssimo gabarito. E eu agradeço dele ter me convidado para fazer essa abertura aí, que a live não é minha não, meu. A live é do cara. E ele vai falar sobre um assunto interessantíssimo, que é justamente a questão da respiração. O quão importante é, para qualquer nível de mergulho, a respiração adequada. E o quão nisso reflete, quando as pessoas se formam como mergulhadores, no seu dia a dia. Então, Reinaldo, dentro, né, da minha prerrogativa aí, passo-lhe as mãos, no bom sentido, e que tenhamos, como de costume, uma excelente apresentação. Obrigado pela honra de ter me chamado para abrir sua apresentação, Reinaldo. Valeu, Jornada. Muito bem. Pode me derrubar, pode me derrubar. Vou derrubar e vou pôr uma apresentaçãozinha aqui nova e vou começar com a galera. Valeu, obrigado, Jornada. Sensacional. Obrigado. Vamos lá, galera. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, para mim é uma novidade aqui, mas eu acho que vai dar certo. Ó. Vocês vão me dizer aí se deu tudo certo, vai aparecer uma apresentação na tela de vocês. A respiração no mergulho scuba. Então, boa noite oficialmente a todos. Obrigado, Jornada e a Lica, pelo convite. A Naui fez nas últimas, acho que já começou há mais de 2 semanas, uma live diária, sempre às 20 horas, e me convidaram para eu falar de um tema, pediram para escolher alguma coisa, e eu, como gosto sempre de falar muito de técnica, eu resolvi começar falando sobre o que eu acredito que é a maior qualidade que um mergulhador scuba, seja ele mergulhador recreativo, seja ele mergulhador técnico, pode ter. Uma qualidade que ele tem que investir, ele tem que treinar nisso, mas que ela não tem custo nenhum. Custa raciocinar muito bem e custa fazê-la de forma consciente e consistente, que é a respiração. Então, o tema que eu escolhi é a respiração no mergulho scuba. A gente vai falar o tempo todo sobre isso aí hoje. Eu
planejei mais ou menos uns 25, 30 minutos de papo e depois a gente faz umas perguntas aí também e umas respostas que vocês queiram perguntar. O Felipe está aqui do meu lado comigo, o instrutor da Aquanauta, ele está anotando algumas perguntas, vai anotar algumas perguntas, então no decorrer, se vocês quiserem falar alguma coisa, a gente tendo tempo no final, eu dou as minhas impressões sobre o que vocês resolveram discutir, ok? Muito bem. Então a jornada falou ali, eu sou o Reinaldo, sou um diretor de cursos da NAUI, sou examinador de mergulho técnico e ali tem nesse slidezinho tem as outras coisas que eu faço, mas o que eu mais gosto quando eu bato esse tipo de papo com mergulhadores e agora nessa nova era da gente fazer isso de maneira mais ao vivo e online e que no começo assusta um pouco a gente, porque a gente está acostumado como instrutor a falar com pessoas, a olhar nos olhos das pessoas, mas que por outro lado pode acontecer o que está acontecendo agora. Nesse momento a gente está com quase 60 pessoas de distintos lugares do Brasil, já vi gente que tem da Argentina, já entrou também, então é uma possibilidade de a gente trocar bastante informação com várias partes aí do nosso país e até de outros países. Então, apesar de estar ali meu currículozinho com a maioria das coisas que eu faço, a última palavrinha ali em vermelho é a que eu mais gosto. Eu sou um mergulhador também, eu vou bater um papo com vocês como se estivéssemos sentados na mesa de um bar, ou que saudades a gente está, né, de fazer isso, e conversando de mergulhador para mergulhador, ok? Muito bem. Uma coisa interessante para vocês saberem é que o assunto que eu vou conversar com vocês hoje, que é a respiração, ele está inserido dentro de um programa de treinamento que a gente tem aqui na Aquanauta, que é o curso de técnicas fundamentais. Todos os instrutores aquanautas, desde o Scuba Diver, desde o curso Open Water, o curso básico inicial, a gente incluiu o que nós consideramos técnicas fundamentais. Às vezes vem mergulhadores de outras agências, de outras escolas para mergulhar conosco e querer fazer um curso, e é um dos cursos que a gente recomenda. Às vezes alguns mergulhadores gostariam de mergulhar mais como mergulhadores técnicos, mas não queriam ir para o mergulho técnico, para o mergulho com teto descompressivo, ou mergulho de caverna, e a gente tem um curso chamado Técnicas Fundamentais. Dentro do curso Técnicas Fundamentais, nós trabalhamos 5 características importantes de um mergulhador. Então a gente fala de equipamentos, a gente fala de aquacidade, a gente fala de orientação, não só uma revisão sobre a orientação natural e um pouco de orientação por bússola, mas especialmente uma orientação que significa onde ele está no mergulho em relação ao planejamento que ele fez, em relação à profundidade, em relação ao tempo, em relação se ele está indo ou se ele está vindo, e em relação ao seu time. A gente fala que uma característica bem importante do mergulhador é a comunicação. Então, nós ensinamos os nossos mergulhadores a se comunicarem de forma muito, muito eficiente. Não só uma revisão de todos os sinais manuais, mas o que se faz com lanterna, o que se faz de comunicação indireta, que é simplesmente pelo posicionamento do teu time. E a gente derruba um pouco aquele conceito universal de se mergulhar em dupla e tenta pôr um conceito mais forte, que é o mergulho de time, ok? Então, dentro desse curso cujo objetivo é melhorar o mergulhador, formar um mergulhador melhor do que ele era antes de passar por esse treinamento, a gente fala destas 5 características importantes. A segunda característica da tela é a aquacidade. A aquacidade é algo fundamental, algo absolutamente importante, e é a base para um bom mergulho. Dentro de aquacidade, a gente discute 3 conceitos importantes. Então, a gente ensina que a aquacidade é o resultado final de uma continha, que tem 3 parcelas: flutuabilidade, trim e o deslocamento. Deslocamento é como eu me desloco embaixo d'água, o que eu vou fazer com as minhas nadadeiras, o que eu vou trabalhar. Então, eu ensino diferentes técnicas de deslocamento, o deslocamento no próprio eixo, o deslocamento a ré e o próprio fato de você fazer uma natação estática, uma natação parada. Trim é o posicionamento do mergulhador na água, o mais horizontal possível, desde que ele deixa a superfície, os primeiros centímetros, ele já vai ter uma posição mais hidrodinâmica na água. E flutuabilidade é você dominar a profundidade. Todo mundo que começou a mergulhar há pouco tempo, ou se vocês lembrarem, os mais experientes, quando começaram a mergulhar lá atrás, a impressão é que o colete equilibrador dominava a gente, não a gente dominava o colete equilibrador, e a lastragem, a respiração e tudo mais. Então, a flutuabilidade é um domínio perfeito da profundidade e o domínio da respiração. Então, o tema da aula de hoje, que é respiração, ele é um subtema de flutuabilidade que está dentro de um conceito de aquacidade neste curso de técnicas fundamentais, ok? E o que a gente vai falar também.
Então, quando a gente vai ensinar sobre flutuabilidade, vejam aí que a flutuabilidade a gente tem que trabalhar 4 características bem importantes. Então, um equipamento muito bem balanceado no corpo vai ajudar na flutuabilidade. A lastragem correta vai ajudar na flutuabilidade. O uso correto do teu colete equilibrador vai ser fundamental para a flutuabilidade. E a respiração, essa bolinha vermelha que está com os 2 pulmões ali no meio, é uma das características mais importantes que existem. E a última imagenzinha ali no canto de vocês direito é a repetição. Então, claro, no curso a gente aprende, repete, 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 repete. Quando acha que ficou bom, continua repetindo da forma correta. Mas, dentro destes 5 elos, para o cara atingir uma flutuabilidade muito, muito boa, a respiração, sem dúvida nenhuma, é uma das mais, se não a mais importante. Então, este conceito, mais uma vez que eu vou falar de respiração, está inserido dentro deste grupo que a gente chama aquacidade, que uma das características é a flutuabilidade, e uma das maneiras de fazer isso de forma bem eficiente é a respiração, ok? Então, a respiração é fundamental para uma boa flutuabilidade, e agora eu vou passar a falar especificamente bem mais sobre a respiração. Muito bem, vamos chegar ali. Então, dentro da flutuabilidade, do conceito de flutuabilidade, é muito comum no começo as pessoas errarem para mais ou para menos a flutuabilidade. E normalmente o que acontece, especialmente quando você está começando a mergulhar, quando a gente pode já até ser um mergulhador mais experiente, mas eu troco um equipamento, eu troco um colete equilibrador, especialmente eu mudo a minha roupa de mergulho, ou porque eu vou para uma água mais quente e uso uma roupa mais fina, ou o contrário, as roupas novas, quando ela está zero, tirei da caixa, os primeiros mergulhos, ela demora mais para encharcar, e é comum nós compensarmos esses problemas tentando colocar mais lastro. Ou quando nós vamos buscar orientação e dizemos para um líder de mergulho, um dive master, em cima de um barco, que eu não estou conseguindo afundar, o que esse cara vai fazer a primeira vez, como ele quer ajudar você a afundar, é colocar mais lastro. Então, muitas vezes, o excesso do lastro e o mau posicionamento do lastro vai fazer com que você erre na flutuabilidade. Quando você erra na flutuabilidade, você começa a tentar compensar com uma respiração e, na verdade, você descompensa demais essa respiração. E aí você acaba usando o pulmão demasiadamente, junto com o colete demasiadamente, e você começa a ficar naquela luta entre o bem e o mal, ou seja, subir e descer, causando exaustão, entra num ciclo errado, consome muito e daqui a pouco o teu mergulho não está mais confortável, ok? Para a gente acertar na flutuabilidade, existem 2 coisinhas bem especiais a serem feitas. Um é fazer aquele famoso teste de flutuabilidade, onde todo mundo deve ter passado lá já desde o seu curso básico, onde o instrutor, o Dive Master, te ajudou a acertar quanto de lastro eu vou utilizar com o testezinho que a gente faz na superfície, ok? Mas o mais importante de tudo isso é que depois que eu conseguir ter o mínimo de lastro possível, não o máximo, o mínimo de lastro possível, acertei, para que eu consiga vencer a flutuabilidade positiva da superfície, todo o restante do mergulho eu posso e consigo acertar definitivamente com a respiração, ok? Parece ser uma coisa simples, mas ela não é. Ela é um pouco mais complexa e especialmente, eu vou explicar daqui a pouco porque ela tem que ser muito consciente a respiração durante o mergulho para que eu consiga mergulhar de uma forma confortável, de uma forma tranquila, de uma forma onde a flutuabilidade é interferida minimamente possível, ok? Então aí vocês têm uma imagem clássica para eu explicar de uma forma rápida como funciona a respiração. Eu vou usar alguns termozinhos que nos próximos slides eu vou tentar mostrar para vocês, são importantes os porquês dele. Então ali você tem o desenho clássico do sistema respiratório, o ar vai entrar quando não estamos mergulhando pelo nariz ou pela boca, quando estamos mergulhando, muitas vezes quando estamos nos preparando para mergulhar em mergulho livre pela boca, porque eu estou com o snorkel, e absolutamente a parte gigantesca do tempo, quando eu estou no mergulho scuba, seja no mergulho recreativo ou no técnico, eu estou com um regulador na minha boca, então o ar do mergulhador ele vai entrar predominantemente pela boca do mergulhador. Ele vai descer, passar pela traqueia, depois a traqueia é dividida em 2 brônquios, como tem na figura, para os 2 pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Ele vai se ramificar mais ainda para os bronquíolos, até chegar no que está na imagem da esquerda ali, que é
que são os alvéolos, ok? Nos alvéolos é que ocorre a troca efetiva da respiração. A troca efetiva de gás que nós tiramos da atmosfera e vai para a corrente sanguínea, ok? Então, toda a parte que eu tenho, desde que o ar entra na minha boca, vai para a minha garganta, passa pela traqueia, brônquios, bronquíolos, toda essa área a gente chama de área morta da respiração. Ali, ali é só o caminho, não ocorre troca gasosa nesse momento, ok? Somente quando chegam nos alvéolos é que vai haver a troca efetiva de gás do que a gente captou, seja da atmosfera, como todos vocês estão fazendo agora, seja do que eu puxei do meu regulador, para dentro do meu corpo, ok? Muito bem. Estes alvéolos, um homem médio tem cerca de 600 milhões espalhados pelos 2 pulmões. Então, imaginem 600 milhões nos seus 2 pulmões, como eles são muito, muito pequenos e como essa área é gigantesca. Existem algumas comparações que a gente acha na bibliografia que equivaleria a um tamanho de um campo de futebol oficial, toda a área que eu tenho para trocar de gás quando eu faço uma inspiração e para devolver de gás quando eu faço uma expiração, se eu usasse o pulmão completamente todo ele. Beleza? Então, esse é o caminho que a gente, o ar segue até que comece a fazer uma troca eficiente. Muito bem. Por que nós respiramos? Essa é uma outra coisa importante. Então, fisiologicamente falando, a gente respira para quando o ar que eu puxei, ou o gás que eu puxei, dependendo do que eu esteja respirando, ar, nitrox, trimix, que eu puxei para dentro do meu pulmão, quando eu inspirei, quando ele chegou no alvéolo, a gente respira para que o oxigênio que está contido neste gás, ele seja transportado até todas as células do meu corpo, ok? Nas células do meu corpo vai ocorrer o metabolismo. Então, o oxigênio ele é consumido e aí eu tenho alguns outros tipos de substâncias que vão produzir a energia, a ATP, através do ciclo de Krebs, que é o nome dado ao processo de alimentação no nível celular, ok? Muito bem. Este oxigênio, ou parte deste oxigênio que foi consumido pela célula, porque não é todo o oxigênio que entra, que ele é consumido, os instrutores que estão aqui, muita gente que entende fisiologia sabe muito bem, mas basicamente 21% de oxigênio, por exemplo, quando é o ar entra para dentro, de 5 a 6% é usado nesse metabolismo celular. O restante, 15, 16%, ele é devolvido pela corrente venosa e vai junto com outros gases para ser expelido pelo pulmão para fora. Este 5, 6%, quando ele faz o trabalho que ele tem que ser feito, ele produz um subproduto que é tóxico, que é o CO2. Então, aquela molécula de oxigênio se vincula à molécula de carbono e aí é devolvida pela célula para o nosso sistema venoso, faz o caminho de volta e o CO2 é transportado para os pulmões novamente, junto com aquele gás oxigênio que não foi utilizado, os outros gases inertes, no caso do mergulhador, nitrogênio e o hélio, também para ser devolvido. Ok? Muito bem. Então, por que nós respiramos? Nós respiramos basicamente para retirar oxigênio do ar, da natureza, colocar dentro do nosso corpo e devolver para fora do nosso corpo o CO2. Por isso que nós respiramos. Tem 2 grandes sistemas que fazem isso. O sistema respiratório, que é o que eu vou começar a falar agora, que é como funciona essa respiração, e o sistema cardíaco, porque o nosso coração e o sistema circular, ele vai bombear esse sangue rico em oxigênio pelo sistema arterial até as células e pelo sistema venoso vai devolver até o pulmão. Até aqui tudo bem, galera? Então é assim que a coisa vai funcionando na respiração. Muito bem. Vou fazer uma pergunta que é claro que o slide já denuncia, mas para vocês pensarem, nós respiramos bem ou nós respiramos mal? Eu duvido que a maioria de vocês ouvindo estejam respirando conscientemente. A maior parte do tempo, a respiração é uma coisa inconsciente. O primeiro ato que a gente faz quando a gente sai da barriga da mãe, quando a gente nasce, é puxar o ar. Dizem que o choro do bebê se dá pela dor que se tem quando existe essa primeira expansão do pulmão para captar a primeira golfada de ar na vida. E a primeira coisa que a gente faz na vida é uma inspiração. A última coisa que a gente faz na vida, senhores, é uma expiração. Então, nós vivemos respirando, do momento que nascemos até o momento que a gente vai
embora daqui, ok? E esse é um ato inconsciente na maior parte das vezes. Ninguém precisa parar e de repente, meu Deus, consegui respirar e puxar o ar. Não, todo mundo sabe, todo mundo está respirando, beleza? Isto é relativamente simples da gente fazer aqui fora, porque a gente aprendeu. Muito bem. Mas nós, mamíferos, temos uma tendência, todos os mamíferos são assim, terrestres, ou os mesmos mamíferos aquáticos, que quando a gente, especialmente nós, pessoas, mamíferos terrestres, quando a gente entra na água, a primeira reação do organismo é trancar a respiração. Então, isto já é algo que nós temos que vencer desde o começo, nos primeiros cursos de mergulho que a gente faz, nas primeiras brincadeiras, quando aquele teu amigo emprestou a máscara e o snorkel, quando a gente vai, mesmo que eu só esteja fazendo snorkeling, ou mesmo que eu vá respirar por um regulador, há uma tendência de nós prendermos a respiração. E essa tendência é vista por nós instrutores, nos nossos alunos, não só naquele primeiro contato da água. Às vezes é comum, vai fazer o exercício de retirar o regulador. Nós temos que lembrar sempre, fique soltando bolinhas, porque não é natural para a gente estarmos na água e não trancarmos a respiração. Então, esse é um problema que os mergulhadores novos, eles sofrem, e até os mergulhadores experientes, diante de novos desafios, fazem isso acontecer. Ok? Quando a gente lembra, ou é lembrado pelo instrutor, ou lembra porque a gente entendeu que é perigoso, a gente não deve trancar a respiração embaixo d'água, a gente tende a respirar muito rápido. Ok? Então é comum você fazer uma expiração rápida apenas para fazer uma nova inspiração. E aí você vai para o pior padrão possível, que é uma inspiração e uma expiração curtas, seguida de uma pequena parada. E isto não é bom, porque a gente acaba não fazendo a troca gasosa da forma correta. Então, quando nós estamos na água, nós tendemos a respirar mal. Além disso, como nós respiramos inconscientemente, existe esse negócio chamado vida moderna, uns maus da vida moderna, que esculhambou a nossa respiração. Os orientais dizem que nós respiramos muito mal, nós ocidentais, que nós não paramos. Tudo que você estudar sobre meditação, por exemplo, que é algo que é para te manter mais calmo na vida, qualquer meditação começa com uma boa respiração. Se alguém vai te ensinar meditação, ela não começa a ensinar a você quais são os passos da meditação, senão a primeira coisa que vocês vão fazer é a respiração, ok? E a gente acaba não pensando para respirar. A gente abandonou o que os animais fazem, o que nós fazíamos quando éramos bebês. Quando nós éramos bebês, nós aproveitávamos muito mais a respiração, que era aquela respiração com a barriga, que é uma respiração extremamente eficiente, e é o que eu quero conversar um pouquinho com vocês a partir de agora também, ok? Além disto, a respiração dentro d'água, a partir do momento que eu desinflo a minha traqueia e começo a afundar, essa respiração passa a ser dificultada por alguns outros fenômenos importantes, ok? Então, a primeira coisa que o aumento da pressão faz é uma compressão natural do tórax, ok? Fisiologistas que já mediram isso consideram que a gente reduz até 20% da nossa capacidade vital pelo fato de aumentarmos a pressão, pelo fato de desinflarmos a traqueia e começarmos a descer, ok? E aí nós vamos precisar um maior esforço respiratório dos músculos intercostais, que estão dentro das costelas, e o diafragma, que são os músculos responsáveis pela nossa respiração, ok? Se a gente adicionar uma roupa apertada, ou mesmo que não seja apertada, mas por a gente não está acostumado, os alunos novos, os mergulhadores novos, a usar um neoprene, ou se eu tive aquele pequeno vírusinhos, que inclusive antes, ele só no inverno que ele atacava bastante, ele era diretamente proporcional à quantidade de macarrão e de queijo ralado e de vinho que se acompanhava tudo isso. Agora existe o vírus da quarentena. Esse tal do vírus da quarentena também tem deixado as roupas de mergulho mais apertadas. Inclusive, eu sugiro a vocês que, em algum momento, mesmo não podendo mergulhar, vocês entrem na roupa de neoprene para elas lembrarem que vocês existem e você vê se você já não foi atacado por esse vírusinho. Voltando aqui, se você adicionar a roupa de mergulho, o colete equilibrador, quando você aperta ele, ou um colete mal ajustado, e o próprio lastro na cintura, esse inferno que eu quero que vocês eliminem da vida de vocês, também nós vamos ter um aumento da resistência respiratória. Se a gente somar aquela zona morta que eu falei quando falei do desenho lá do sistema respiratório, toda a zona morta, que vai da boca, garganta, traqueia, brônquios, bronquíolos, onde não há troca gasosa,
como o regulador e a mangueira, que eu tenho que puxar o ar, que já vem daqui, mas que muitas vezes ele tem que ser liberado lá do primeiro estágio, eu aumento mais a zona morta da respiração, e aí eu tenho uma dificuldade respiratória, uma resistência respiratória maior, ok? O que eu quero dizer para vocês, se a gente continuar não dando importância para a respiração, todas estas coisas, hábitos ruins de respirar, o reflexo mamário, que é esse reflexo da gente tentar trancar a respiração, desconforto provocado pelo aumento da pressão, pela roupa de neoprene, por tudo que a gente tem, se a gente não mudar isso conscientemente, a gente não vai conseguir aproveitar o mergulho da melhor maneira possível. Isso tudo pelo fato de eu estar entrando na água. Se você entrar na água e ainda tiver uma posição ruim de mergulhador, a coisa piora bastante. Então aqui eu tenho dois mergulhadores na imagem de vocês. O primeiro mergulhador está completamente fora do trim. Completamente não, porque completamente é o famoso cavalo marinho, aquele cidadão que mergulha em pé. Esse cara está 1/4 de meia boca, porque ele está mergulhando a 45 graus. A setinha vermelha na frente do mergulhador, ela representa quanto de esforço, quanto eu tenho que empurrar a água se eu tiver um trim ruim. O mergulhador de baixo, ele já tem essa setinha menor, porque ele está num trim muito bom e ele tem menos corpo para cortar a água, ele está muito mais hidrodinâmico. Então a posição do fora do trim, ele fica ruim. Além disto, no primeiro mergulhador, quando ele está a 45 graus, o regulador dele em relação ao diafragma, que é o músculo principal da respiração, nós vamos falar dele daqui a pouco, este espaço que está ali naquela setinha amarela com vermelha, ele pode representar 30, 40 centímetros, no caso do mergulhador, de diferença de pressão do diafragma que tem que puxar o ar para o pulmão, do diafragma que tem que liberar o ar da mangueira do teu regulador. Quando o mergulhador vai para o trim, ele vai ter, no mínimo, como está o mergulhador lá embaixo, ou uma linha amarela só, na mesma pressão o diafragma do regulador e o diafragma de respirar. Então, moçada, quem insiste em ter trem ruim, achando que isso não é importante, está perdendo mergulho. Está perdendo dinheiro, está perdendo mergulho. Porque nós somos um dos únicos malucos seres no planeta, os mergulhadores, que pagam o ar que respiram. Então, a gente está perdendo bastante porque eu não tenho uma boa posição. A resistência, que vai me causar mais esforço por eu estar num trim ruim, mais essa diferença de pressão, vão fazer com que eu consuma muito mais. Ok? Então, vocês vejam quantas coisas que eu posso não estar pensando, mas são contra a minha respiração. E aí você mergulha com aquele cara experiente, aquele teu amigo bacana, que te levou para o mergulho, e que, está fazendo 27 minutos de mergulho, você olha para ele, pergunta quanto tem de gás, ele te diz, tenho 150. E você, vergonhosamente, tem 70, 60 bar, porque você não se deu conta e deixou que todos esses comportamentos e toda essa respiração inconsciente, mau hábito de mergulho como um trim errado, fazer com que você consuma muito, muito mais. Ok? Então não adianta você ter essa área de arrasto gigantescamente grande e não entender que você pode cortar a água absolutamente mais na linha, porque você tem um bom trim. Beleza? Então, reforço e soma-se as outras condições que dificultam a sua respiração embaixo d'água com um mergulhador fora do trim também. Então, minha proposta é que vocês passem a partir de agora, muita gente está nessa lista, eu conheço, já faz isso, mas sempre dá para melhorar, passem a investir mais na respiração de vocês, ok? Então, invistam porque vale muito a pena. Então, como é que a gente vai fazer isso? A respiração ela é feita por dois movimentos, inspiração e expiração, ok? Vamos falar primeiro da inspiração. Tem técnica para fazer as duas coisas de forma consciente e consistente, bem feitas. Então, a primeira delas, inspire com o diafragma, ok? Então, numa respiração completa, vamos ver se vocês conseguem me ver aqui, ó. Uma respiração completa, que é o que os mergulhadores livres fazem antes de fazer uma apneia, você começa pelo diafragma e depois você usa os músculos intercostais para encher bem o seu pulmão. Nós não precisamos desta... É isso mesmo. Nós não precisamos disso para viver com mergulhadores scuba.
A gente precisa apenas usar o diafragma, ok? Só o diafragma. Por que nós precisamos usar apenas o diafragma? O diafragma, ele pode ser responsável por 80% a 90% do enchimento dos alvéolos. Desculpe, 60% a 70% do enchimento dos alvéolos. Se eu fizer uma respiração só diafragmática, mesmo que ela não seja tão boa ou tão bem treinada, pelo menos 50% dos alvéolos são cheios. Porque quando eu uso o diafragma, eu inflo o terço inferior do pulmão. Rinaldo, como um terço inferior pode representar 50% do ar inserido? Porque se vocês olharem a figurinha, a base do pulmão, que quem é responsável pelo enchimento é o diafragma, no movimento ativo, que eu faço conscientemente, empurrando o diafragma para baixo e fazendo com que o pulmão se abra, como a base dos dois pulmões é bem maior do que o ápice, eu já consigo encher 50% dos alvéolos com ar. 50% dos alvéolos com ar na inspiração, com ar inspirado, eles carregam até 90% da hemoglobina que nós precisamos. E nessa é uma mentirazinha também, não é o que nós precisamos. 80% a 90% de hemoglobina carregada com oxigênio, hemoglobina é a proteína que está dentro das células vermelhas responsáveis por carregar o oxigênio. Lembrem do curso de mergulho de vocês que parte do gás é dissolvido, o nitrogênio principalmente é dissolvido, o oxigênio não é um gás bom de dissolução. Pequena parte dissolve no sangue. Ele precisa de uma proteína, que é a hemoglobina, para ser carregada até todas as células, ok? Então, esta hemoglobina ela precisa estar carregada. Os estudos indicam que um maratonista, Lica, essa é para você, um maratonista, num final de prova, no terço final de prova, aqueles malucos que fazem 42 quilômetros correndo, acho que o cara não tem que mergulhar naquele final de semana, não achou uma saída de mergulho, não tem amigo para mergulhar, resolve correr. Aí ele vai fazer uma maratona. O terço final dessa maratona, o maratonista tem um esforço gigantesco, ele precisa de 80, 90. Nós nunca precisamos, na maior parte possível do nosso mergulho, a gente não precisa tudo isso. Mas mesmo assim, se eu fizer uma boa respiração apenas diafragmática, eu consigo encher 50% dos alvéolos e ter lá 80% de hemoglobina carregada de oxigênio, e isso serve para oxigenar absurdamente bem o mergulhador, podem acreditar nisso, ok? Na última linha ali ainda diz, elimine de 2 a 4 quilos de lastro. Só se você aprender a inspirar da forma correta. Porque a gente muitas vezes leva 2, e dependendo do tamanho do caboclo, até 4 quilos de lastro a mais, aquela porcaria chamada lastro, se eu uso no mergulho scuba a respiração superior usando músculos intercostais. Então, se eu só respirar, olha lá minha mão embaixo, se eu só respirar com a barriga e não precisar respirar com a parte de cima, que eu não preciso, porque eu não preciso desse oxigênio todo, eu elimino 2 a 4 quilos de lastro. Eu tenho mergulhadores que vêm fazer a clínica com a gente de fundamentos, ou curso de fundamentos, ou que entende a respiração, que o cara elimina 4 quilos de lastro só porque ele aprendeu a respirar pela metade, que é o que precisa usando o diafragma. Ok? Então, esta é uma coisa absolutamente importante de vocês entenderem. A outra, segunda dica na inspiração é inspirem laminarmente. Então, quando você puxar o ar, imagine que você está com uma caneta Bic na boca, tira o miolo ou um canudinho. Ficou ruim isso aqui, né? O jornada não gosta, ó. Se você puxar o ar laminarmente, usando só o diafragma, você vai encher mais alvéolos de ar e vai ter uma oxigenação melhor dos seus tecidos. O desenho de baixo mostra uma inspiração que eu podia inspirar a mesma coisa e só usar o diafragma, mas se eu fizer isso turbulentamente, muito rápido, o ar entra turbilhonando, não chega nos alvéolos. Agora, se eu puxar o ar laminarmente, e é possível fazer isso com o regulador, eu consigo, a combinação diafragma mais a entrada de ar laminar, ela vai ser absolutamente eficiente, ok? Isso é a inspiração. Como é que é a nossa expiração? Inspira com o diafragma e laminarmente. E para expirar, o grande segredo é faça
isso lentamente. Seja lento na expiração. Expire longamente, para que você elimine o máximo possível de CO2, galera. Ok? Por muito tempo, e um dos vilões do mergulho é o nitrogênio, é claro, mas a gente deu muito crédito ao nitrogênio. O CO2 é um veneno. Lembra que eu falei que o CO2 é uma coisa a ser eliminada? O ser humano precisa... Quando a gente se alimenta, a gente respira e a gente toma líquidos, a gente faz uma série de balanços dentro do nosso corpo e o corpo tem que eliminar certos excessos. Esses excessos são feitos através do xixi, da urina, do cocô, das fezes e da transpiração e da respiração, que é a expiração para eliminar um grande veneno que chama CO2, ok? O CO2, ele é uma célula gigantesca. A figura de vocês ali representa uma molécula de CO2, representa as verdinhas moléculas de oxigênio e as mais azuisinhas, cinzinhas de nitrogênio. Olha o tamanho de uma molécula de CO2 perto de uma molécula de oxigênio, perto de uma molécula de nitrogênio. Isso significa o seguinte, quando eu estou expirando muito rápido, eu só expiro para poder respirar de volta. O que acontece lá no alvéolo quando vem um CO2zinho, um O2zinho? Ele passa. Um nitrogêniozinho, ele passa. Aquela molécula zona de CO2, quando ela vai tentar passar pelo alvéolo, nessa expiração, ela não passa. E aí ela recircula e eu começo a acumular CO2. E quando eu começo a acumular CO2, a maioria de vocês vai sentir uma coisa, dor de cabeça. Todo aquele mergulho que eu termino com dor de cabeça, a maioria, e não tive que fazer um esforço físico de natação muito grande, a maioria das vezes foi porque os senhores expiraram errado. Ok? Agora, se eu faço uma expiração longa, entrei, diafragma, laminar, e aí, ó, dá tempo desse moleculazão de CO2 ir para fora. E eu consigo eliminar essa porcaria. Numa respiração normal, normal é isso que vocês estão fazendo inconscientemente, às vezes a gente precisa de 16 ciclos respiratórios para conseguir eliminar todo o CO2 produzido. Eu consigo adiantar isso se eu expirar longamente, não entupindo o filtro pulmonar. Ok? Então, passe mais tempo expirando. Comece tentando, pelo menos, levar 2 vezes mais tempo expirando do que você inspira. O ideal é levar 3 vezes mais tempo expirando do que você inspira. E isso precisa ser pensado. Então, o que significa isso? Eu não vou soltar mais ar do que eu puxei. Não é para você puxar o ar e... Porque a próxima inspirada, você vai ter que compensar tudo isso. Não, é a mesma quantidade. Só que enquanto eu puxo o ar laminarmente com o diafragma, e levei um tempo, e foi uma boa inspiração, para expirar, dose isso e elimine CO2. E passe o dobro do tempo expirando do que inspirando. Só essa dica, quem entende um pouquinho de matemática, 2:1, já entendeu que meu mergulho vai durar muito mais fazendo dessa forma. Ok? Então essa é uma das coisas que a gente tem que fazer. Beleza? Muito bem. Então, eu vou propor um exercíciozinho para vocês fazerem junto comigo. Então, eu gostaria que todos vocês que estão assistindo pudessem praticar. Coloquem a mão no peito e a mão no diafragma na barriga. E inspirem laminarmente, quando você vê que vai começar a usar os músculos de cima, a parte de cima do peito, você já errou. Então, puxa o ar e... puxa o ar e... seja inteligente. Olha o que vai acontecer. Quando eu puxei o ar aqui, ó, e não usei a mão, 2 a 4 quilos de lastro menos. Primeira grande vantagem. Tudo bem? Quando eu puxei laminarmente, mais oxigênio para dentro, mais hemoglobina carregando, mais oxigenação, melhor a minha vida fica. Segunda vantagem. Quando eu expiro longamente, minha mãozinha aqui está dizendo, o CO2, o veneno, o cocô da respiração, ó, embora. Estou indo embora, estou indo embora. Terceira vantagem. Vou pegar, cadê meu celular?
Vou contar 10 segundos no meu celular e vou brincar de respiração aqui com vocês. Vocês vão entender a brincadeira que eu quero chegar. Vamos lá. Reloginho, cronômetro. Primeiro eu vou respirar errado. Eu não vou nem exagerar. Não vou ser nem aquele mergulhador que está muito tenso ou que está fazendo uma hiperventilação. Mas eu vou respirar até uma respiração que vai parecer ser profunda e boa para vocês. E vou fazer isso por 10 segundos. E vou contar quantas respirações eu faço. Então vamos lá. 4 vezes, um cara do meu tamanho, 6 litros de ar para dentro. 24 litros de ar para dentro. Se eu fizer isso aos 10 metros, eu dobro. São 48 litros de ar que eu coloquei em 4 expirações para dentro em 10 segundos, porque aos 10 metros eu tenho o dobro de pressão. No dobro de pressão, eu uso o dobro de gás. Vocês aprenderam isso lá quando vocês viram Lady Boyle no curso básico e nas suas revisões aí em cursos avançados, Master e outros. Muito bem. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer novamente, restaurar 10 segundos com a respiração que eu ensinei para vocês. Então vamos lá. Ó, não cheguei nem a... Cheguei a 2 respirações e ainda está fazendo metade da expiração. Isso significa, no meu pulmão de 6 litros, que eu gastei 12 litros de ar em 10 segundos. Aos 10 metros, 24 litros. 48 litros contra 24. Entendeu o que é o slidezinho para regular o dojão? Regular o dojão é você respirar eficientemente. Se eu só trocar a postura respiratória, e eu fiz uma primeira brincadeira inspirando bem e expirando bem. Profundamente as duas coisas, o famoso lento e profundo. Mas eu precisei fazer 4 vezes. Esse é o cara que quando você respirando da maneira que eu te ensinei, então a 37 minutos de mergulho eu tenho 110 bar, o cara olha para você, estou na reserva, vamos embora daqui. É óbvio que a Rayaman teria passado ali 2 minutos. Mas aquele seu amigo dojão, que não aprendeu a respirar, fez a coisa do jeito errado. Ok? Então, esse exercício, e se você conscientemente passar de verdade a respirar de forma consistente e pensada, ótimo. Eu sempre brinco com meus alunos vivem recebendo puxão de orelha, mas é um puxão de orelha didático. Sai da respiração ser humano terrestre, ó, troca para inspiração diafragmática, sem usar a parte superior do pulmão, e laminar. E faz uma expiração com o seu tempo prolongado, eliminando o CO2, eliminando o lastro, e durando muito mais o seu tempo de mergulho. Combinado? Muito bem. Vamos lá. Então, uma boa respiração acalma, relaxa você. Eu sempre digo para meus alunos, às vezes o cara faz tempo que não mergulha, está fazendo uma viagem num lugar alucinante, aquela água roxa, cai na água, põe o teu rosto na água. Tira sua máscara, pega o regulador e, ó, com o rosto na água, deixa o reflexo mamário se acalmar. E quando você estiver bem, põe a máscara, olha para o teu duplo e vamos descer. Tive que nadar até o ponto da boia, cheguei lá cansado, não começa. Para, respira, vai com calma. Ok? Tem várias técnicas em lugares diferentes que muitas vezes você entra na água e você já está respirando demais. Já começa certo que vai ser melhor, vai acalmar e vai relaxar. Ok? Lembra de um velho ditado, o ditado dos velhinhos? Minha avózinha, que não falava bem, minha avó italiana, ela falava um pouquinho de palavrão só. Nunca vi caber tanto palavrão numa frase só. Ela sempre falava assim, desanuvia. Então, uma boa respiração desanuvia. Sabe o que é desanuvia? Está tudo anuviado. Aí você começa a fazer uma boa respiração, as coisas clareiam. Se vocês já fizeram um curso de Rescue, ou os instrutores de Rescue presentes nessa nossa live, eles sempre falam, durante uma emergência, em deparar com uma situação de emergência que possa exigir um resgate, a primeira coisa é parar, a segunda é respirar, a terceira é pensar, ou seja, analisar, e a quarta é agir. Não sai agindo, para. Antes, respira. Por quê? Porque desanuvia, ok? Então, você vai ter, respirando bem, você vai ter sempre maior habilidade para resolver situações de estresse. Muito menos lastro, muito menos consumo, já falei várias vezes, e se você entender, a partir daí vai ser mais fácil você brincar com a tua flutuabilidade.
Então, se eu passo mais tempo expirando do que inspirando, eu preciso pôr menos ar no colete. E aí, conforme eu domino a minha respiração, se eu tiver um desafio, aquela pedra que eu tenho que passar, ou aquela escotilha do naufrágio, eu venho com uma flutuabilidade muito boa, uma passagem numa caverna, só para dar exemplo que serve para qualquer mergulhador básico, para qualquer mergulhador técnico, ultra mega fucker de cave, de naufrágio e tudo mais, vou alinhar para fazer a próxima passagem. Puxa um pouco mais. E aí, acerta a respiração e vai. Não vai indo e batendo e colocando ou subindo demais. Pô, chegou num lugar, eu tenho que reduzir uma passagem. Acerta o novo ponto, dá o toquinho no colete se precisar e aí vai. E as coisas vão funcionar muito bem, ok? Então, essas coisas são bem importantes que a gente faça mesmo, ok? Então, é por isso que eu considero a melhor qualidade do mergulhador, indiscutivelmente, é a respiração e ela vai ter... Não, eu acho que não tem nenhuma técnica que tenha maior impacto no conforto e na segurança do seu mergulho, ok? Muito bem. Resumindo, respire conscientemente e consistentemente, ou seja, pense para respirar e seja da forma consistente. Consistente é o que a gente faz todo dia para manter os dentes limpos. Ir no dentista 2 vezes por ano é ótimo. Claro que é importante. Vá, ok? Para relembrar coisas importantes. Mas não é ir 2 vezes no ano no dentista que vai fazer seus dentes serem bons, limpos e sem cáries. É você todos os dias, 2 vezes por dia, por pelo menos 30 segundos, escovar bem seus dentes. Isso é consistente. Então, repita, mantenha isso. Inspire com o diafragma e de forma laminar. Demore a expiração. Não é soltar mais ar do que entrou. Simplesmente dose, freie. Vá muito mais devagar, ganhe tempo no seu mergulho, elimine o lastro e esteja muito mais bem preparado para novos desafios. Combinado? Muito bem. Era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou dar os avisos paroquiais antes da bênção final e antes de começar a responder algumas perguntinhas que eu acho que vai dar tempo, sim. Então, primeira coisa, eu quero convidar vocês para 2 lives que nós vamos ter na semana que vem. Quem é instrutor dessa lista, eu vou pôr na lista de instrutores da NAUI também lá, no dia 11, segunda-feira, às 20 horas, eu vou falar sobre ferramentas do mergulho técnico para ensinar mergulhadores recreativos. Vou falar um pouquinho da respiração, mas não vai ser tão extensa. Então, o que a gente aprendeu com o mergulho técnico para podermos ensinar nossos alunos desde o começo a mergulhar de uma forma igual. Isso vai ser na próxima segunda. E no dia 18, segunda-feira, na outra segunda-feira, eu vou falar sobre mergulho em cavernas, é uma das minhas paixões e quero que vocês estejam comigo por aí, estou convidando todos vocês. Eu escrevi ali embaixo que o linkzinho vai ser gerado para o Zoom, não vai ser pelo Instagram, vai ser no Zoom, a ferramenta que nós vamos utilizar. E aí, claro, no Facebook, no Instagram da Quanalta Mergulho, no meu pessoal, que é Reinaldo Alberti, como está embaixo no slide, se estiver muito pequeno, é que nem escrever Reinaldo Alberto, mas troca o O por I no final. Ali a gente vai estar anunciando essas lives, falando para vocês no Zoom, e vai ter em algum lugar do Facebook e na bio do Instagram, vai ter também ali o link para entrar nas 2 próximas segundas-feiras. No dia 11 eu vou falar um papo, todos os mergulhadores são convidados, mas especialmente para líderes do mergulho, como usar ferramentas do mergulho técnico para melhorar o mergulho, as técnicas do seu mergulhador recreativo. E no dia 18 eu vou falar sobre mergulho em cavernas, ok? Muito bem. Eu vou fazer uns agradecimentos finais antes de abrir para algumas perguntinhas que a gente tem tempo. Então, em primeiríssimo lugar, obrigado pelo convite, Jornada, obrigado pelo convite, Lica. É sempre um prazer falar para a galera da NAUI, essa agência tão especial e que está aí, ó, esse é o botãozinho desse ano. Nós viramos sexagenários, hein, Jornada? Então, olha lá, são 60 anos, as 2 agências mais antigas do lado no velho continente aqui, e a primeira grande agência americana, da onde surgiram todas as demais. A NAUI faz 60 anos esse ano. Parabéns a todos nós. Obrigado, Jornada, por ter me convidado a isso aí. Obrigado a todos vocês, todos vocês, por terem assistido. Eu espero que vocês possam, hoje, quando vocês forem deitar, uma dica. Não deita de barriga para cima, deita de barriga para baixo. Põe as 2 mãozinhas para frente. Põe as 2 perninhas para cima na posição do trim. E, antes de dormir,
façam pelo menos 30 vezes o exercício de uma inspiração correta e de uma expiração correta também, ok? Muitíssimo obrigado por deixar a gente poder falar um pouco com vocês sobre essa coisa apaixonante que é o mergulho, sobre uma técnica que tem que se falar fora d'água para se aprender em cima d'água. E parece que o meu amigo Felipson anotou algumas perguntas aí que apareceram. Então, vamos ver. Diga lá. Martinez perguntou se a respiração é incorreta para quem tem FOP ou outra contraindicação fisiológica que favoreça a DD. Não tem relação com a respiração com a FOP. A FOP é o patente o forame oval aberto, que é a divisão de cima do nosso pulmão entre os átriozinhos. Quando a gente bebe, é a mamãe que faz a nossa respiração, então a gente tem aberto os dois átrios. Nos primeiros dias, quando a gente nasce, fecha. Algumas pessoas não fecham, e aí poderia ter um problema de doença descompressiva, é um pouco controverso. No mergulho técnico tem que ser mais cauteloso com isso, que todo o nitrogênio que deveria ser eliminado, ele circula. O fato de eu fazer uma respiração do jeito que eu ensinei, que é expirando mais prolongamento, de forma prolongada, faz o filtro pulmonar funcionar melhor. Então, é uma teoria, mas nessa teoria, sim, a gente pode acabar eliminando mais nitrogênio pelo filtro pulmonar, em vez de deixar ele circular. Então, dá para usar a respiração, não como uma estratégia para evitar doenças compressivas se eu tenho FOP. Tanto o mergulhador técnico, eu considero o seguinte, convido, quem quer fazer mergulho técnico, vá num cardiologista, faça o exame médico e diga para ele que ele precisa saber para o cardiologista se ele tem o patente ou forame oval, patente aberto ou fechado. Próxima, para dar tempo. O César Amico da Argentina César Amico, meu amigo da Argentina, perguntou qual é o primeiro conselho que você dá a um aluno que está começando a mergulhar. Sobre respiração, o primeiro conselho, escute o que o seu instrutor vai fazer. Faça o exercíciozinho. Eu convido todos os instrutores a começar. A gente começa ensinando o cara a respirar pelo regulador. E depois nós vamos ensinar o cara a respirar e remover a máscara. Então, deixa esse cara em pé na piscina e fale para ele que ele vai fazer um exercício que ele vai tirar a máscara, se ele quiser, nesse início, pinçar até o nariz, mas que ele tente não pinçar o nariz, colocar o rosto na água, fechar o olho, relaxar, pensar em algo muito bom e praticar a respiração conforme a gente ensina. César, estaremos juntos em uma live que vamos fazer para a Argentina, falar de confort térmico. Vamos fazê-lo. O Fábio Martins perguntou se existe impacto de maior consumo com a full face. Existe. Existem alguns estudos que a full face, ela pode, eu não sei se o Figueiredo está por aí, ou o Marta, que dão aula de full face, a gente vai ter os primeiros cursos com o Robin aqui na Panalta, logo que nos permitirem mergulhar um pouco mais, mas existem alguns estudos que a full face ela pode de 20% até 30% consumir mais gás, já que eu inspiro com o nariz, com a boca, e especialmente porque muitas vezes eu falo, então a comunicação interrompe uma respiração mais eficiente. De qualquer forma, esse exercício que eu passei vale para qualquer coisa. Se a full face, sim, você vai consumir mais, Fábio, se você fizer uma respiração adequada, ela também ajuda proporcionalmente ao teu consumo ser melhor, mesmo usando uma full face, mas consome mais. A Elisângela só perguntou se dia 11 é só para instrutores. Elisângela, não. Dia 11, quem quiser ouvir, pode ouvir. Inicialmente, o papo é bom para os instrutores, porque os instrutores poderão usar melhor essas ferramentas. Eu vou falar de algumas ferramentas técnicas. Mas qualquer mergulhador está convidado, ela é aberta, porque indiscutivelmente, se você já tem algum conhecimento, você vai aproveitar uma parte disso sim. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Fábio. Obrigado, Martinez. Graças, César e outros amigos que estão aí. Eu nem consegui ver todo mundo que está aí. Eu quero mandar um beijo gigantesco para todos que estão com a gente. Obrigado, obrigado, Naui. Obrigado a todos vocês. Eu tenho 1 minuto e 30, então se alguém quiser fazer 30 segundos, alguma pergunta... deixa eu falar uma coisa legal. Fala. Perguntou se com um laço integrado dificulta o trim. Um colete tipo semiasa. Não, colete semiasa, um colete de laço integrado não dificulta o trim. Ele ajuda no trim em relação ao colete que não tem laço integrado e que vai na cintura. Você distribui um pouco mais para cima e tende a ajudar mais o trim. A maioria dos coletes de laço integrado, além de ter o bolso integrado, eles têm um trim pocket nas costas. Isso ajuda no trim. Rapidamente, eu tenho 1 minuto, eu quero falar um negócio assim. Amanhã a live ia ser da Naui, sempre às 20 horas. Ia ser o Frank entrevistando a Thaís Piscin sobre mergulho livre.
mas a Thaís parece que não ficou boazinha, não está legal de saúde, então essa live vai ser remarcada. Vai ter, não se preocupem. Dia 8/5, na quinta-feira, na sexta-feira, vai ser falado sobre mergulho e conservação ambiental. O pessoal da Tataúga Dive vai entrevistar uma outra Thaís, que é uma pessoa que trabalha no aquário de Malta. Malta é um lugar do caralho. A gente foi mergulhar lá ano passado. É lindo, 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 lindo. Além de vinhos excelentes por 2 euros. Então, quinta-feira, 9/5, Marta, não sei se o Safado está aí ou não, o Marta vai falar sobre a Laje dos Sonhos. Vai falar sobre mergulho na Laje de Santos, esse paraíso, o melhor mergulho do sudeste brasileiro. E dia 10/5, galera, vai acabar. Léo vai entrevistar o Dr. Leandro, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, falar de Covid. Tchau!